Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre José Roberto, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Consolação. Estamos aqui estreando este vídeo no nosso canal sobre o batismo de crianças, o batismo das crianças. Se você gostar, você pode curtir aqui o nosso canal, pode também se inscrever no nosso canal. Sempre que tivermos algum vídeo, você poderá também estar participando conosco. E lembrando que vamos estar falando dos sacramentos, dos sacramentais, das bênçãos. Então este canal vai ser um meio também de ajudar a cada um de vocês nesta evangelização. Pois bem, hoje nós queremos falar quantas dúvidas sobre o batismo das crianças. E a partir do 1250, número 1250 do Catecismo da Igreja, diz-nos assim: por nacerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A Igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus se não lhe conferissem um batismo pouco depois do nascimento. Então veja, no número 1250, o Catecismo da Igreja nos orienta também que as crianças devem, já nos primeiros momentos, assim que nasceu, a criança deve ser batizada. Então nós não podemos postergar. Nós temos muitas pessoas hoje em dia que acabam postergando a data do batismo, no aniversário ou quando completar um ano. Tem muitos pais que ainda têm receio do batismo da criança assim que ela vem a este mundo. Então a Igreja, já no seu catecismo, orienta que logo após o nascimento, pouco depois do nascimento, deve-se proceder então o batismo. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus confiou a eles. Então esta é uma missão dos pais. Você ama o seu filho? Você ama a sua filha? Por que não batizar? A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja, nos diz o Catecismo. É atestada explicitamente desde o século II. Mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando as casas inteiras receberiam um batismo, também se tenha batizado as crianças. Então, desde o início das comunidades nascentes, já acontecia o batismo de toda a casa, de toda a família. Então veja como é importante o batismo de crianças e o batismo de todos da casa, todos da família. Fé e batismo, do número 1253 do nosso Catecismo da Igreja Católica. O batismo é sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode ser, só pode crer dentro da fé da Igreja. Ninguém pode dizer que crê se não pertence a uma comunidade. Por isso a importância, querido pai, querida mãe, de você batizar o seu filho. Se o seu filho é batizada, você também tem que ter uma vida de fé. Não adianta você procurar o batismo por superstição. Não adianta você procurar o batismo só porque você gosta deste ou daquele padre, desta ou daquela missa. Não! Você tem que pertencer a uma comunidade de fé. Então é preciso você pertencer a uma comunidade de fé. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da Igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura. Sim, porque a criança você está levando para ser batizada. Portanto, a criança ainda não tem esta noção de fé. Mas você, pai, você, mãe, precisa ter esta noção de fé. Você precisa ter esta noção do ser cristão e do viver a fé. Por isso você tem que estar inserido numa comunidade de fé. Mas é um começo. Esse batismo é um começo que deve desenvolver-se. Ao catecúmeno ou ao seu padrinho é feita a pergunta: o que você pede à Igreja de Deus? O que você pede à Igreja de Deus? No qual ele responde o quê? A fé.
Quando no caso de um adulto vai ser batizado, a gente pergunta: o que você pede à igreja? A fé. E a fé o que te dará? A vida eterna. E no que consiste a vida eterna? A vida eterna consiste em crer no Cristo. Em tudo aquilo que ele deixou também para a sua igreja. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer após o batismo. É por isso que a igreja celebra cada ano, na noite pascal, a renovação das promessas batismais. A preparação para o batismo leva apenas ao limiar da vida nova. Tem muita gente que diz assim: olha, eu fiz um curso de preparação do batismo. Por quanto tempo vale? É tão triste nós ouvirmos isso, né? Quanto tempo vale? Se você tem uma vida de fé, uma vida concreta, de participação na vida de igreja, você não deveria se preocupar com o tempo daquele curso, de batismo, em hipótese alguma. Você deveria se preocupar se a sua vivência te faz também ter essa pertença a uma comunidade de fé, que você nem precisaria passar por esses tais chamados cursos de batismo. Não dá para se fazer. É um encontro de preparação que dura uma tarde de sábado ou duas noites por semana. Depende muito de comunidade para comunidade. Então veja a importância que é de você também ter esta noção de que não é questão de validade do curso, mas da sua intensidade na sua vivência, na sua pertença a uma comunidade de fé. Pois bem, é por isso que a igreja celebra cada ano na noite pascal a renovação das promessas batismais. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte esta da qual brota toda a vida cristã. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Este é também o papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser cristãos firmes. Você não pode escolher um padrinho, uma madrinha, que não seja presente na vida do seu afilhado. Estamos falando do batismo de crianças. Então você não pode escolher um padrinho ou uma madrinha só porque são seus amigos, mas deve ser alguém que tem uma vida concreta de fé, de prática de fé. A tarefa deles é uma função eclesial, então é uma função na igreja, com a igreja. Você está se sentindo com a igreja e ajudando como igreja. A comunidade eclesial inteira tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento e na conservação da graça recebida no batismo. E quem pode batizar? Para terminar. Quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo, o bispo, o presbítero, e na igreja latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar, desde que ela seja batizada. Por exemplo, a criança está ali prestes a morrer. O pai ou a mãe, se são pessoas de fé, de prática de fé, podem batizar o seu filho e depois complementar essa criança saindo da situação de risco. Ela pode ser batizada e fazer os ritos complementares do batismo na igreja. Tá bom? A intenção requerida é querer fazer o que a igreja faz quando batiza. A igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação, nos afirma o número 1256 do Catecismo da Igreja. Então é preciso entender quem pode batizar: o bispo, o padre e também na Igreja Latina os diáconos. Na falta desses, numa situação de risco, qualquer cristão batizado pode batizar em caso de risco de vida, Então, tem que sempre lembrar isso, tá bom? E aí nós vamos também, em outros vídeos, nós vamos estar falando também sobre a questão das crianças mortas sem batismo. Nós vamos estar falando também da graça batismal. Mas hoje eu queria mesmo me ater a isso, a você, o batismo das crianças e quem pode batizar. Então que você também que gostou deste vídeo, que você possa curtir, que você possa se inscrever no nosso canal e possa colaborar na nossa missão de evangelizar. Um grande abraço a todos.